Olá, pré-candidato. Sou repórter Valéria Santana, do Portal Norte, e vamos dar início à nossa série de entrevista a pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor aqui. Por que o senhor resolveu colocar seu nome nas eleições agora para comandar a capital do Amazonas? Manaus está precisando de um choque de ordem. Como policial, andei em cada beco, em cada viela e percebi a falta de ordem na nossa cidade, a desordem que ela se encontra. E isso influencia muito na vida das pessoas. Quando eu andava no lugar, eu não podia passar com a viatura, eu sabia que aquele local ia ficar desprotegido. Quando a iluminação pública não estava funcionando, aquele local virava palco para estupro, assalto, para o tráfico de drogas. Tivemos que fazer como policial interferência nas escolas, porque o tráfico de drogas estava entrando, vendendo droga para os nossos filhos, ameaçando os nossos professores. Essa é a Manaus que nós vivemos. E eu não posso aceitar isso. Não aceitava como policial e entrei na política para fazer a diferença. Só ano passado nós aprovamos 4 projetos. 2 que envolvem a Zona Franca de Manaus, gerando emprego e renda para o nosso povo. Um de inclusão social e um outro sobre segurança pública, protegendo as nossas mulheres da violência doméstica. Como prefeito, eu vou conseguir liderar esse processo e levar um choque de ordem para a nossa cidade, levar a segurança para o nosso povo. Manaus hoje é a terceira cidade mais violenta do nosso Brasil e o prefeito precisa se posicionar em relação a isso. A segurança não é só questão do Estado. A prefeitura pode interferir de maneira muito eficiente, coisa que, infelizmente, a falta de liderança do gestor da cidade de Manaus, o nosso povo tem padecido. Como o senhor avalia a situação de Manaus hoje? Manaus está numa completa desordem. Desordem no lixo. Nós não temos um projeto efetivo que limpe a nossa cidade realmente, transforme o lixo em 100% renovável. O lixo realmente vira uma riqueza, que hoje nas grandes cidades o lixo vira uma riqueza. Ou ele vira, uma parte ele vira energia, outra parte é reciclado, o resíduo nós conseguimos reaproveitar ele de maneira de 100%. Manaus é o coração da floresta amazônica. O mundo todo fala sobre a floresta e nós éramos para dar exemplo de sustentabilidade. Com isso nós íamos conseguir atrair novos investimentos. Com esses investimentos nós íamos melhorar a mobilidade urbana, melhor infraestrutura. Um dos problemas graves da nossa cidade é a questão das vagas nas creches. Eu sei que muitos prefeitos prometeram e não cumpriram. Mas Manaus é a quinta cidade mais rica do Brasil e só temos um pouco mais de 5.000 vagas de creche. Vou te dar um exemplo. Logo abaixo de Manaus está Curitiba, que é a sexta capital mais rica. População de Curitiba em torno de 1.800.000 habitantes. Lá tem 55.000 vagas de creche. Manaus tem um pouco mais de 5.000. Olha o absurdo. São muitos problemas. Manaus sofreu esse abandono por muitos anos, não só nessa gestão, mas em outras. E isso fez criar esse caos, que precisa de alguém para liderar esse processo, alguém que tenha coragem para enfrentar os problemas graves e tenha as soluções plausíveis para que a gente possa colocar Manaus num bom caminho, um caminho da limpeza, da prosperidade, da segurança para o nosso povo. Com um orçamento de 9 bilhões, o senhor acredita que dá para fazer mais por Manaus? Manaus é a quinta, mais uma vez, com esses 9 bilhões e 400 e poucos milhões, nós somos a quinta cidade mais rica do Brasil. Como que cidade com menos poder aquisitivo consegue fazer muito mais? Aí a gente começa a analisar, estudar um pouco a cidade. Quando a gente começa a estudar a cidade, sabe o que a gente percebe? Que Manaus é a sexta capital menos transparente do Brasil. Experimenta você, como jornalista, entrar no site da prefeitura e buscar todos esses dados. Você vai ter muita dificuldade, porque tem pouca transparência. Onde tem pouca transparência, tem muita corrupção. Por isso que foi pego em secretarias, pessoas carregando dinheiro vivo. Onde tem pouca transparência, tem muita corrupção. E essa corrupção tem feito o nosso povo padecer. Hoje nós temos em torno de 7% apenas desse orçamento em investimento, em torno de uns 700 milhões, 687 milhões. É muito pouco, mas só com isso dá para fazer muita coisa.
Nós precisamos planejar. O prefeito pegou agora quase 2 bilhões na sua gestão de empréstimo. Nós precisamos de complexos viários para que o nosso trânsito consiga ter velocidade. Você passa hoje 3 horas no trânsito para chegar na sua casa ou para chegar no seu trabalho. É menos tempo que você está com a sua família. Isso prejudica a qualidade de vida do nosso povo. São muitos problemas, são problemas graves, crônicos, mas que nós precisamos enfrentar. Como é que Manaus é a 5ª cidade mais rica do Brasil e não tem um VLT aqui? E todo mundo achar que isso é coisa de outro mundo. É um grande absurdo. Qual a análise que o senhor faz sobre a educação e a saúde em Manaus? Manaus é responsável pela educação básica. E quando nós vamos olhar a primeira infância, nós temos um pouco mais de 5.000 vagas de creche. Isso corresponde a 10% apenas do que nós precisamos para a nossa cidade. Isso é muito ruim. Isso influencia na segurança. Porque muitas vezes a mãe precisa trabalhar para sustentar o seu filho. E aonde ela vai deixar o seu filho? Aí deixa com o vizinho, deixa com o parente. E com isso acontecem verdadeiras tragédias na nossa cidade. Nós não vamos mais permitir isso. Nós vamos aumentar a infraestrutura, construir novas creches, fazer parceria público-privada para que a gente possa dar oportunidade para a mãe trabalhar e saber que o seu filho está no lugar seguro. Nós vamos levar essa segurança e modernizar as nossas escolas. Nós vivemos na época da inteligência artificial. Isso tem que estar presente para os nossos filhos. Já na escola básica, sim. Robótica não é tão mais atualizado. Mas nós não temos ainda. Nós vamos modernizar todas as escolas, não apenas algumas, mas todas. Manaus tem em torno de 500 escolas, quer dizer, um pouco mais de 500. Nem a prefeitura consegue colocar isso no site, para a gente ver como o site é ruim, a falta de transparência na nossa cidade. Como é que o prefeito não sabe a quantidade de escolas na nossa cidade? Pelo menos é o que está no site, um pouco mais de 500 escolas. E sobre a saúde? Saúde, eu vejo que o prefeito tem se gabado que aumentou a cobertura de saúde, mas não chegou ainda a 100%. Nós vamos chegar, por exemplo, Florianópolis, que não tem 9 bilhões e 400 milhões de orçamento, tem 95% de cobertura. Nós vamos chegar a essa cobertura de 100% na cidade de Manaus e não é só cobertura. Vamos para a vida real, vamos ver a qualidade da saúde. As pessoas estão chegando 2 horas antes da abertura no posto de saúde, na unidade básica de saúde, para pegar uma ficha, para saber se o médico, muitas vezes o médico não vai estar lá, ela vai ter que voltar no outro dia. E quando tem acesso ao médico, não tem condições de fazer o exame. Tem toda uma burocracia que falta resolutibilidade na saúde. Nós vamos modernizar a nossa saúde. O agente comunitário de saúde, que faz parte do programa de estratégia de saúde da família, ele vai ter acesso à tecnologia. Nós vamos monitorar principalmente as pessoas mais vulneráveis, que têm hipertensão, que têm problemas de diabetes. Quando nós não conseguimos trabalhar bem a saúde primária, essa saúde se agrava e aí nós estamos conseguindo ver o caos na saúde no estado. Mas se o município não faz a sua parte, só agrava. E quando a gente trabalha de maneira da prevenção, que é a função da prefeitura, nós conseguimos salvar, temos mais chance de salvar a vida das pessoas. Manaus tem uns números que são alarmantes. O maior das mulheres, por exemplo, maior morte de câncer de colo de útero no Brasil está aqui na cidade de Manaus, uma das maiores. Isso é muito grave. Isso a gente trabalha na prevenção, com exames, com a vacina do HPV para os nossos adolescentes, coisas que nós estamos pecando ainda. Então, não é só comemorar o aumento da cobertura, porque isso é muito pouco. Nós temos primeiro aumentar a cobertura em 100%, para que todos tenham acesso à saúde, mas melhorar a qualidade. O prefeito, por exemplo, prometeu um parque de imagens na campanha passada, coisa simples de fazer. A promessa foi bem feita, estava no nosso plano também de governo. E infelizmente não foi feito, foi gasto muito dinheiro com tinta e pouco dinheiro com o que realmente importa, que é cuidar das pessoas.